Capítulo 14. Nós vamos ler aqui um versículo por enquanto. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia hoje. E nós vamos ler por enquanto o versículo 17. Capítulo 14 da Epístola aos Romanos, no versículo 17. Todos encontraram? Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Nós vivemos dias, irmãos, em que há uma confusão em relação aos assuntos do reino. Para muitas pessoas, o reino de Deus tem se limitado em comer e beber e satisfação de vida pessoal. Nós sabemos que o reino de Deus ele vai muito além do que isso, não é? É um reino que ele foi implantado por Jesus, ele foi divulgado, anunciado para nós por Jesus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos aptos a pertencer ou sermos participantes desse reino, a adentrarmos neste reino hoje pela fé e futuramente de uma forma completa, em corpos transformados, como a Bíblia nos promete. Hoje nós adentramos o reino de Deus, nós já vivemos o reino de Deus na terra, pela fé. Aleluia! Mas vai chegar um dia que nós entraremos no reino de Deus com corpos glorificados, a Bíblia diz que semelhantes ao de Jesus. Então o reino de Deus ele é algo glorioso que está preparado para nós. Então eu não posso limitar a minha visão de reino a coisas materiais ou passageiras ou seculares, porque a minha visão de reino ela tem que ser muito maior do que aquilo que eu enxergo simplesmente com os meus olhos naturais. Porque como é que eu posso contemplar o sobrenatural com uma visão natural? Não tem como. Para mim enxergar o sobrenatural, eu tenho que olhar pelos olhos da fé, pelos olhos que me foram abertos pela palavra de Deus. Senão a minha visão é limitada. Eu fico achando que o reino é uma vida boa, é uma vida satisfatória, é uma vida onde você vai passar bem, comer bem, viver bem, morar bem, ter dinheiro no banco, e você vai estar limitado a isso. Quando que o reino, ele é algo muito maior do que essas coisas necessárias, vamos dizer assim, para essa nossa vida aqui na Terra, né? Porque todos nós precisamos comer, beber, morar, vestir, trabalhar, enfim, todos nós precisamos ter o nosso sustento. Mas o reino de Deus, ele é muito mais abrangente do que isso. Não são poucos hoje que entram por esse caminho e se embaraçam e se frustram, não têm os seus objetivos alcançados e se desanimam em relação à igreja, né? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e alegria do Espírito Santo. Sabe aquela alegria que você não explica? Aquela alegria quando tudo vai mal, quando tudo está difícil, quando você está com um problema, mas aqui dentro você se regozija, porque você sente a presença de Deus a cada dia te renovando, te fortalecendo. A presença de Deus, ela te traz alegria, te traz conforto, ela te dá paz, ela te dá esperança, como já foi falado aqui nessa noite. Esperança para quê? Para a gente não desanimar no meio das dificuldades, para a gente não parar, para a gente não ficar prostrado. Por que tantas pessoas hoje estão parando? Por que as pessoas estão desistindo? Porque elas não têm uma visão de reino. Se elas não têm uma visão de reino, elas não conseguem ter um senso de justiça, saber que o Senhor é aquele quem as justifica, o Senhor é aquele que dá paz, e o Senhor é aquele quem dá alegria. Amém. Aleluia. Porque quando a minha visão de reino se limita às coisas desta terra, eu corro o risco de me embaraçar no pecado.
Por quê? Porque a minha visão de reino não me transmite ou não me passa aquela visão, como foi até louvado aqui pelos jovens, a questão da grandiosidade de Deus e da santidade de Deus. Não é difícil a gente ver pessoas hoje chegando até a apostatar da fé sobre questões de reino. A gente não está aqui, irmãos, para julgar ninguém, para falar denominação nenhuma, mas eu também não concordo da gente ver algumas coisas e se calar, porque muitos profetas na Bíblia, eles foram condenados ou mal vistos, porque eles abriam a boca e falavam mesmo, entendeu? Levanta a tua voz contra, Deus não falava? Levanta a tua voz contra tal nação, porque eles fazem assim, assim, assim. Então a gente não precisa aqui falar sobre denominação, mas quantas coisas estão sendo feitas hoje? Tijolinho, ungido, para você fazer parte do reino, para você construir o reino. Misericórdia. Azeite, não sei o que mais, rosa, isso, aquilo, chave. Para que essas coisas, irmãos? São todas coisas que servem para tirar o foco do povo da visão de reino. E o povo começa a substituir uma visão que eles deveriam ter da cruz e colocam a sua visão em coisas materiais ou passageiras. A Bíblia dá um exemplo de uma situação parecida no Antigo Testamento, que é onde a gente vai querer desenrolar isso que nós estamos falando aqui, e eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Então não vamos perder a visão daquilo que a gente está falando, tá? Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Para a gente entender um pouquinho melhor aqui onde o Senhor quer nos dirigir, eu quero convidar os irmãos a abrirem aqui suas Bíblias no livro de Números, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco, Números, capítulo 21, versículo 4. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da visão e sobre aquilo que acontece quando as pessoas podem perder a visão de reino dentro desses versículos. Números 21, 4 em diante diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Presta atenção nisso. A alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Estavam falando aqui do maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era quem, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Amém. Vamos entender bem essa passagem para a gente fazer ela encaixar naquele texto que nós lemos lá de Romanos. O povo aqui de Israel estava no deserto, caminhando a terra prometida. Qual que era a visão de reino para o povo de Israel aqui? Lembra que o Antigo Testamento era uma sombra do que nós temos hoje, tá? O reino dos céus, como nos é anunciado hoje, era encoberto para eles aqui. Eles não tinham essa visão de reino dos céus. Mas eles tinham uma promessa de um reino, de uma terra, que era a terra de
Canaã. Eles não caminhavam pelo deserto sem um objetivo. Eles tinham um objetivo para cumprir, para trilhar, um caminho a percorrer para chegar a uma terra prometida. Se a gente traçar um paralelo com essa situação, não é mais ou menos o caminho da igreja hoje? A Bíblia não diz que nós percorremos o caminho para Canaã celestial. Por quê? Porque a nossa visão hoje é uma visão de reino dos céus. A visão deles aqui era uma tipologia daquilo que nós vemos hoje, era uma sombra do que para nós hoje é claro, uma visão de reino terrestre. Então eles caminhavam com destino à terra de Canaã. E acontece aqui, para os irmãos entenderem esse contexto dessa passagem das serpentes ardentes, eles precisavam passar pela terra dos Edomitas, pela terra de Edom. Não sei se os irmãos lembram quem eram os Edomitas, os descendentes de Edom. Quando Isaac, ele teve 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Jacó deu origem ao povo de Israel, correto? Esaú deu origem ao povo de Edom. Edom no hebraico significa vermelho. O povo de Edom, porque Esaú tinha uma pele avermelhada, ele era muito cabeludo, então ficou um apelido, vamos dizer assim, para sua descendência como o povo de Edom, os Edomitas. Quando o povo de Israel vinha pelo deserto, isso muito tempo depois, né, do tempo de Jacó e de Esaú, aqui nós estamos falando dos descendentes, dos povos que foram formados através dessas 2 pessoas. Eles caminhavam pelo deserto, eles precisavam passar pela terra de Edom, para eles continuarem trilhando o caminho até Canaã, para que a visão do reino não lhe fosse encoberta, para que o caminho não fosse obstruído. E quando eles foram passar pela terra de Edom, eles mandaram mensageiros. Olha, nós estamos vindo pelo deserto, nós precisamos atravessar a terra de vocês, porque nós estamos indo sentido a Canaã. Nós não vamos querer nada aqui, não vamos estragar nada, nós vamos passar. Só pedimos a permissão para passar pelo teu território. E o líder lá dos Edomitas falaram, não, vocês não vão passar por aqui. Porque se vocês passarem por aqui, nós vamos sair atrás de vocês com espada e mão forte. E a Bíblia diz que os Edomitas aqui eles eram muito poderosos. Aí o povo de Israel, os mensageiros voltaram, e novamente Moisés envia os mensageiros de novo e fala, olha, então tá bom, vamos fazer diferente. Nós vamos passar por aqui, nós pedimos novamente permissão para passar por aqui, e a água que a gente consumir na terra, que o nosso gado beber, nós vamos pagar o devido preço. A gente não quer trazer nenhum tipo de prejuízo para vocês. E novamente os Edomitas disseram, não, se vocês não vão passar por aqui. E aí os mensageiros argumentaram, mas nós somos irmãos. E eles não quiseram saber de deixar o povo passar por aquela região. Aí o povo teve que fazer um outro percurso. Contornaram a terra dos Edomitas, ali pelo Monte Or. Não tem um mapa bíblico aqui, mas depois os irmãos podem dar uma olhada no mapa. E era um caminho difícil, não era um caminho fácil. E essa caminhada difícil começou a fazer com que o povo começasse a murmurar, a reclamar. Pela dificuldade. Imagina, você está no deserto, já não é fácil. E você começar a trilhar um caminho ainda mais difícil, rumo ao teu objetivo, porque quando você está no deserto, qual é o que você mais quer? É chegar logo ao seu destino. Você cruzar o deserto logo, para você poder alcançar o teu destino. Eu quero ficar livre desse deserto logo, porque deserto é lugar de frio intenso à noite, de calor extremo de dia, lugar de escassez, lugar de falta de provisão, lugar de dificuldade. Eu quero passar logo por essa situação, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um rumo para me chegar, eu tenho um destino. E o povo de Edom dificultou essa questão. Aqui a gente vai abrir um parênteses, irmãos, só para não estar dentro daquilo que a gente quer falar, mas só para a gente fazer essa observação. As coisas com Deus, a justiça de Deus, ela tem o seu tempo. Lembra, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça
paz e alegria no Espírito. O povo de Edom aqui, pela dureza de coração, um simples abrir as portas para o povo de Israel passar, para os irmãos passarem, foi negado. E essa situação fez com que o povo de Israel murmurasse a Deus, que eles pecassem contra Deus. Deus julgou aqui o pecado do povo de Israel, nós vamos continuar comentando daqui a pouquinho, mas Deus não deixou para lá aquilo que os edomitas fizeram. Então o que eu quero dizer com isso? Deus, independente do que aconteça, Deus, Ele é a nossa justiça. Por quê? Porque nós estamos caminhando com um objetivo. Nós agora, lembra que eu falei no começo, antes de começar a palavra? Nós temos o quê? Um dono. E o nosso dono se responsabiliza por nós, por mim e por você. Ele cuida de nós. Se eu errar, Ele vai me repreender? Vai, porque Ele me ama. Mas se alguém me fez errar, a justiça de Deus vai ser para todos. Tanto que, se nós olharmos depois, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 12, a Bíblia diz assim, profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos, Deus falando, hein? Quantos se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã até Dedã. Cairão a espada. Exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. Os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Os edomitas, eles viviam num lugar que era um lugar rochoso, que tinha só um acesso para subir a cidade de Edom. E eles se gloriavam disso, porque eles moravam no alto e o acesso era difícil. Então o inimigo não tinha como surpreender. E eles se gloriavam nessa localização, vamos dizer assim, entre aspas, estratégica que eles tinham, né? Um lugar de difícil acesso. Mas chegou um tempo que Deus aqui, Ele cumpre essa profecia e o povo de Edom, ele é extinto. O povo de Edom não é mais visto. Muitos povos hoje têm seus descendentes. O povo de Edom, ele foi extinto, cumprindo a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele cuida do seu povo. Jesus não falou assim, ai daquele que fizeram desses meus pequeninos errar, que fizeram desses meus pequeninos se escandalizar. Ainda Jesus diz mais, melhor fosse que lhe fora arrancado o olho, lhe fora cortado uma mão, uma perna, e fosse jogado com peso no fundo do mar. Ai daquele por quem vem um escândalo. Então Deus, Ele é a nossa justiça. Amém? Amém. O reino de Deus é um reino de justiça. Então eu não preciso orar a Deus, Senhor, me faz justiça, porque Deus é justo. Eu vou pedir para o justo juiz fazer justiça? Ele é justo. O seu julgamento é justo. A sua visão é justa. Ele não tem o culpado por inocente. E Ele visita e cobra cada um por aquilo que deve. Amém? Então nós vamos aqui continuar vendo a questão do povo de Israel. Eles tinham uma visão, um caminho para percorrer. E o que acontece? Eles começam a murmurar contra Deus. Quando eles começam a murmurar contra Deus, a ira do Senhor se acende contra o povo. E a Bíblia diz que começa a vir serpentes ardentes naquela terra. Cobra venenosa, serpentes do deserto, começaram a picar o povo de Israel. E eles começaram a morrer por conta do veneno daquelas serpentes. Aí o povo procura Moisés e fala assim, Moisés, pecamos contra Deus, pecamos contra ti. Ora ao Senhor, para que o Senhor tire essa iniquidade de cima de nós. Aí Moisés ora a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, né? O povo pecava contra Deus, pecava contra Moisés. Ah, Moisés, pecamos contra você. Te ofendemos sim, é verdade. Não, mas agora você vai lá e ora a Deus a nosso favor. Pior que... Pior, né? Pior.
Se fosse um de nós, talvez a gente diria, não, amanhã eu oro, vamos esperar mais um pouquinho. Né? Mas Moisés era o homem mais manso da terra, glória a Deus por isso. E Moisés intercedeu pelo povo. Aí Deus falou para Moisés assim: olha, Moisés, pega um metal, um bronze propriamente dito, faz uma serpente de metal, pendura ela no alto de uma haste e coloca ela assim num lugar para que todo o povo consiga visualizar. E vai acontecer que todos aqueles que foram picados pela serpente do deserto, por essa serpente ardente, vão olhar para essa imagem, para essa serpente de metal no alto dessa haste e serão curados e sobreviverão. E o nome dessa serpente, os irmãos já devem ter ouvido, é Neustan. Não sei se os irmãos já ouviram esse nome. Neustan. E essa serpente de metal, ela foi levantada no deserto. Vamos entender bem esse negócio, vamos trocar esse miúdo para a gente compreender bem aqui. Então vamos lá. O povo peca por murmurar a Deus, mesmo que o povo tinha um caminho, um objetivo, o caminho ficou um pouco mais difícil. Qual foi a reação natural do povo? Murmurar. O caminho dificultou um pouco, o povo reclama. O povo reclama, a serpente ela simboliza o quê? Quem que a Bíblia chama de a antiga serpente? O diabo. Ou nós podemos traduzir aqui por pecado, porque a murmuração do povo era um pecado contra Deus. A serpente aqui era um símbolo do pecado. Vocês estão pecando, e a serpente picando todo mundo ali. Vocês estão pecando, e a serpente se multiplicando no meio do arraial de Israel, e picando as pessoas morrendo. Aí a ordem é: construam ali uma serpente de metal, que simboliza o pecado, faça ela de bronze e coloque ela no alto de uma estátua. Esse símbolo hoje é usado até na medicina, né? Tem a serpente na ponta de um cajado lá, eles devem ter tirado dessa passagem da Bíblia. E Jesus ratifica isso lá em João capítulo 3, quando Jesus diz assim, versículo 14, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aqui continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, peraí. Já que Moisés levantou a serpente no deserto, o povo olhava para aquela serpente e era curado daquela enfermidade, eles tinham consciência que aquele mal sobreveio a eles por causa do pecado. Nós, na nossa caminhada rumo ao reino, nas nossas murmurações, nos nossos descontentamentos que nós enfrentamos no nosso caminho, porque existe. O que nós devemos fazer para evitar de pecarmos contra Deus? Olhar para Jesus. O escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12: vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Para você não se embaraçar com as coisas deste mundo, para você ter consciência que você busca um reino que não é somente de comida e de bebida, mas um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito, precisamos ter o nosso foco em Jesus. Eu não posso tirar os olhos da cruz nem por um segundo, porque senão eu desanimo, senão eu me prostro, senão eu perco a minha vontade de caminhar, senão eu vou começar a murmurar contra Deus. Olha, lá no mundo, antes de ser crente, eu trabalhava, eu ganhava bem, eu tinha uma vida boa, hoje eu vim para a igreja, eu estou na prova, é sofrimento, dificuldade, é isso, é aquilo, e a gente começa a colocar os valores antigos acima dos valores celestiais, que ainda a gente nem conhece. E é essa a realidade da igreja nos dias de hoje, porque as pessoas estão colocando os valores materiais, associando o reino de Deus como conforto, como
como vida boa, como uma vida fácil aqui na terra, quando a proposta é justamente o contrário. Jesus ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desiste, continua, vai em frente, olha para Jesus, vai andando, porque existe um reino preparado para nós, irmãos. O que é um período de vida curto, igual ao nosso, perto de uma eternidade? Não dá para comparar, não cabe na nossa mente o que é eternidade, não entra na nossa cabeça. Se eu falar para você agora, pensa no que é eternidade, define a eternidade. A gente vai falar aquela frasezinha lá decorada: a eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. Tá bom, traduz isso para o teu entendimento agora. E a Bíblia diz para mim e para você que o nosso Deus, Ele é Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Cabe isso na nossa cabeça? Fala a verdade. Não cabe. A gente começa a pensar e não tem uma conclusão clara. Por quê? Porque é uma grandeza além da nossa compreensão. A proposta de vida para nós, ela vai além da nossa compreensão. A proposta de Deus para nós, ela é muito mais abrangente do que a nossa compreensão. Não está limitada à minha necessidade básica de comer, de beber, de continuar caminhando. Lembra que quando Deus ele cria o jardim, coloca Adão lá no jardim, haviam duas árvores citadas, pelo menos lá no jardim. Qual eram elas? A árvore da vida e a conhecimento do bem e do mal. Quando nós vemos a Nova Jerusalém, lá no final do Apocalipse, lá diz que a árvore da vida está plantada no meio da cidade para a saúde das nações. Percebam uma coisa, que desde o princípio até o final, Deus sempre nos promete vida. A árvore da vida sempre está lá. E o reino, quando nós olhamos para o reino de Deus, da maneira que ele é e da maneira que ele deve ser visto pela fé, nós dispomos de uma árvore da vida. Uma fonte que jorra para toda a eternidade, como Jesus falou para aquela mulher lá em João capítulo 4. Aquele que beber dessa água, desse poço, onde que você se esforça para tirar a água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu ofereço, nunca mais terá sede, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém. A propósito de Deus para nós é vida, irmãos. É vida eterna. É vida com Deus, é vida para a eternidade, é vida, não é prostração, não é embaraço, não é pecado, não é simplesmente o comer e o beber hoje aqui, não é uma vida fácil aqui na terra, não é uma vida boa, não é uma mesa farta, não é uma conta bancária gorda, não é um carro do ano, não é uma casa bonita, não. Não é errado nós termos isso, se Deus quiser nos abençoar, não tem problema nenhum. Mas a minha visão de reino, ela precisa estar, ou ela precisa ser muito além do que isso. Porque se eu começar a olhar para as coisas dessa vida, eu começo a me embaraçar, e eu começo a fazer como o povo de Israel aqui, eu começo a murmurar. Ah, Senhor, por que o fulano tem isso e eu não tenho se eu sou teu filho também? Por que o fulano anda naquele carro e eu ando a pé se eu também sou teu filho igual a ele? Não tem gente que te ensina a orar assim? Exige de Deus, você não é filho de Deus, exige dele. Ele não disse que vai te dar a boa medida, sacudida, recalcada, transbordante? Disse. Mas ele também disse que ele sabe a porção diária que nós precisamos. E ele não vai dar uma coisa para mim desviar, irmãos. Se ele souber que ele vai me dar 2, 3 carros, vai me dar uma conta bancária gorda, e isso aí vai me subir para a cabeça e vai me tirar da presença dele, que ele não me dê. Porque eu quero a presença dele, eu quero ir para o céu. Eu não quero perder a minha visão de reino. Eu não quero que a minha visão de reino seja ofuscada por um carro que apodrece.
Eu não quero que a minha visão de reino seja ofuscada por uma conta bancária que amanhã tem qualquer reviravolta no país, o dinheiro é preso, o dinheiro é retido e a gente fica sem nada do dia para a noite. Eu não quero ter a minha visão de reino ofuscada por uma casa que corre o risco de pegar fogo de uma hora para outra e ficar sem nada. Então nós precisamos ter uma visão de reino fundamentada em Deus. Nós precisamos enxergar aquilo que é invisível. Mas como eu consigo ver o que é invisível, irmão, se é invisível? Pelos olhos da fé. Aleluia. Pelos olhos da fé. Eu sei que eu tenho crido, eu sei que a minha luta, eu sei que a minha dificuldade, eu sei para onde isso me conduz, eu sei que o deserto é caminho para Canaã celestial, eu sei que o Senhor no deserto não deixa faltar pão, eu sei que o Senhor no deserto não deixa faltar água, eu sei que o Senhor no deserto não deixa faltar a sombra para o sol não me fazer mal, eu sei que o Senhor no deserto não deixa faltar a coluna de fogo à noite para aquecer o arraial, para iluminar o arraial de Israel. Eu sei que o Senhor no deserto continua cuidando do seu povo. E é assim que a gente caminha. É assim que a gente avança. É assim que a gente progride. Aleluia. O problema hoje é que muitas pessoas estão sendo deixadas levar por um evangelho raso e barato. Um evangelho que não está dentro de um padrão bíblico. E as pessoas estão sendo enganadas por uma visão falsa de um reino que não existe, de um reino que se limita a uma vida aqui na terra. Vejam que o povo de Israel aqui, eles entendem o seu pecado, eles entendem a sua murmuração, e quando eles fixam os olhos para aquela serpente hasteada naquela haste, eles são curados. Sabe como nós vamos obter cura para as nossas enfermidades físicas, da alma, emocionais, espirituais, enfim, quais sejam elas? Olhando para a cruz. Quando nós olharmos para o madeiro, quando nós vemos que existe que a Bíblia diz, verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas aflições, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Aí nós vamos conseguir andar aqui nesse mundo, com todas as dificuldades que possamos ter, perseverantes e com fé. Glória a Deus. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Quem que vem para a igreja por livre e espontânea vontade quando está tudo muito bem? Não vou falar que ninguém vem, mas a maioria não vem. A gente vem para a igreja quando passa por uma situação difícil, de saúde, num relacionamento, uma falta de emprego, em algum momento de necessidade, nós procuramos o socorro de Deus. Porque se tudo tivesse perfeito aos nossos olhos, na nossa vida, será que eu estaria aqui hoje? Será que os irmãos estariam aqui hoje? Deus prepara para nós uma mesa no deserto. Deus sabe o caminho que Ele tem que nos conduzir para que a gente chegue ao reino. Talvez o meu caminho não seja o teu, talvez o seu não seja o meu, mas o nosso objetivo é o mesmo. Talvez o meu caminho tenha que ser mais difícil para me manter ali naquela posição, talvez o seu tenha que ser mais difícil, não sei, isso aí é o trabalho de Deus, aí Ele faz como Ele quer na vida de cada um. Mas o objetivo nosso é o mesmo. Todos nós caminhamos para o alvo, que é Jesus. Então vamos entrar pela palavra, vamos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para corrermos essa carreira que nos está proposta, com os olhos fixos em Jesus. Ah, irmão, está tão difícil, olha para Jesus. Não olha para mim não, sabe por quê? Senão você vai se desapontar. A Bíblia não diz, maldito o homem que confia no homem. Nós somos assim. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém.
Olha para Jesus. Jesus não desaponta ninguém. Aleluia. Jesus, ele é socorro bem presente na angústia. Jesus é aquele que nos carrega nos seus braços. Jesus é aquele que nos estende a sua mão. Jesus é aquele que nos leva às águas tranquilas, independente da situação que possamos estar vivendo. Olha para Jesus e saiba que o teu esforço não é em vão, que o teu sacrifício não é em vão, porque existe um reino preparado para nós, que vai muito além de comida e de bebida, algo que nós não imaginamos. Como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. Fique essa palavra, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Nesse momento eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos orando juntamente com os irmãos. Logo após já encerraremos o culto.